declaramos: Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o evangelho que nós ouvimos, perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um pouquinho? Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja São Benedito,
você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais, pelo sistema de transmissão da Paróquia São Benedito de Santa Cruz, também pela página do Padre Mário. Neste dia 4 de agosto, nós celebramos a memória de São João Maria Vianney, destacando assim o mês de agosto como o mês das vocações, justamente porque hoje é dia do Padre. Depois, o segundo domingo do mês de agosto, celebramos a vocação familiar, festejando os pais. No terceiro domingo, nós vamos também celebrar a vida consagrada, a vida religiosa. E no último domingo, a vocação leiga. Portanto, durante estas 4 semanas, nós meditaremos um pouco mais, aprofundando o nosso entendimento cristão, na certeza de que cada pessoa tem um chamado de Deus para a sua vida. Primeiro, porque a vida é um dom de Deus. E esta vida, dada por Deus como um dom, ela tem em si um chamado à santidade. Como nós ouvimos lá no livro do Levíticos, o próprio Deus dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Cada pessoa é chamada pelo Criador a este jeito de ser, o jeito santo de ser. Então, por isso, cada pessoa vai seguir um caminho durante a sua existência. E este caminho, nós entendemos que é o chamado que Deus tem para cada pessoa. E é ali neste chamado que a pessoa vai respondendo, vivendo, correspondendo e se santificando. João Maria Vianney nasceu numa pequena aldeia, numa família muito simples, mas muito católica. E desde criança, o pequeno João, ele era atraído pelas coisas de Deus, pela oração, pela devoção aos santos, a Nossa Senhora, e foi praticamente catequizado pelos pais, que eram muito fervorosos, e assim, recebendo os sacramentos, ele decidiu que toda a sua vida seria voltada para Jesus. Então, quando ele chegou numa certa idade, ele foi para Paris estudar no seminário, mas ali, buscando fazer a vontade de Deus, aquele jovem enfrentou vários desafios. E ele tinha muita fé no coração, mas também muita dificuldade nos estudos. Primeiro porque, além de estudar a filosofia e a teologia, que até hoje são exigências para o sacramento da ordem, ele também deveria aprender o latim. Então, ele acabou sendo reprovado em muitas etapas, já porque tinha esta dificuldade intelectual. Tinha muita fé no coração, rezava e se penitenciava, mas quando chegava a hora dos estudos, ali ele enfrentava um problema sério. E conta na história que
um colega, ficando e sentindo compaixão, começou a dar aulas de reforço para ele, para ajudá-lo, para que ele pudesse memorizar, para que ele pudesse aprender, para que ele não ficasse à beira do caminho. E foi o que aconteceu. Com muito esforço, com muita oração, este rapaz chamado João conseguiu ir vencendo as etapas, mas sofreu muita humilhação da parte dos seus formadores quanto dos professores, que o chamava de burro. Literalmente, o seu nome era burro, porque não conseguia aprender em certos momentos. Então, toda essa humilhação que ele recebia fazia com que ele buscasse ainda mais o que o seu coração pedia. Mesmo sofrendo bullying, sendo chamado disso, nada tirou do seu coração o desejo de ser todo de Deus. E conta-se que foi alcançando esta graça aos poucos, até que conseguiu chegar ao final dos estudos. Ordenado sacerdote, foi enviado para uma cidadezinha chamada Arnes, pelo que consta no sul da França. E quando ele chegou nesta cidade, já ordenado sacerdote, se deparou com desafios muito maiores do que aqueles do seminário. Uma cidade toda voltada para o pecado. A igreja, com pouquíssimas pessoas, quase deserta, e os lugares de diversão sempre cheios, como tavernas, cabarés e assim por diante. E isto trouxe muita tristeza para o sacerdote. E ali ele percebeu que Jesus precisava da sua ajuda. Começou então a rezar de dia e de noite diante do sacrário, dizendo: Jesus, salva o meu povo. Jesus, salva a minha paróquia. E rezando, oferecendo penitências, grandes jejuns, aos poucos ele começou a ser conhecido na cidade. E começou também a dar suas catequeses. Saía pelas ruas pregando o evangelho. Nos domingos fazia pregações fervorosas. E aos poucos foi atraindo os corações para a igreja, para Deus. E quanto mais ele se penitenciava, quanto mais ele rezava, mais as pessoas se convertiam, chegando ao ponto de ir fechando todos aqueles lugares da cidade de Arnes, onde se tinha a prática do pecado. E a igreja foi aos poucos se enchendo de pessoas, a participação foi se tornando maior e as conversões foram acontecendo. São João Maria Vianney se revelou com um dom muito especial. Nas confissões, ele tinha dom de ciência. Por isso, quando uma pessoa se confessava,
Praticamente ele sabia os pecados. E se uma pessoa esquecesse, ele recordava a pessoa daquele pecado. O Espírito de Deus também deu a ele o dom do conselho. Por isso seus conselhos eram de extrema sabedoria, ao ponto do confessionário estar sempre com uma grande fila de pessoas buscando o perdão de Deus através do cura da cidade de Arnes. E com o passar do tempo, São João Maria Vianney começou a ficar conhecido na França, em toda a Europa. As pessoas iam à cidadezinha de Arnes para se confessar com aquele padre. E ali as pessoas mudavam de vida. Praticamente durante todo o seu dia, ele se consumia no confessionário. E as poucas horas da noite que eram disponíveis, ele estava em oração. E nas vezes que tentava descansar um pouco, era tentado e atormentado pelo demônio, que muitas vezes, chegando a bater no padre João Maria Vianney, agredir o padre, querendo que o padre parasse com a missão. E conta-se que o próprio demônio disse a ele: se no mundo tivesse mais 2 padres igual a você, o inferno já teria acabado. Tal era a fé de São João Maria Vianney e a sua dedicação pastoral. São João Maria Vianney acabou morrendo, com certeza de exaustão, de tanto trabalho, jejum, falta de descanso, falta de uma alimentação adequada, pois vivia numa extrema pobreza, se alimentava apenas de algumas batatas cozidas, mas com o coração transbordante de amor por Deus. Até hoje, a cidade de Arnes é visitada por muitas pessoas que ali buscam a intercessão deste santo que foi elevado aos altares e também invocado como protetor e padroeiro dos padres. E pensando um pouco a respeito da vocação sacerdotal, neste Dia dos Padres, podemos lembrar que o padre não nasceu padre. O padre é um homem, é um ser humano que nasceu e cresceu numa família, que sonhou, que desejou talvez constituir uma família, mas que em algum momento da vida o chamado aconteceu. Se pudéssemos contar a história de vários padres que conhecemos, com certeza iríamos notar que em algum momento da vida Jesus passou, chamou, como ele fez com os apóstolos: vem e segue-me. E não somente recebendo o chamado, porque receber o chamado é muito bonito, é muito consolador, mas quando chega o momento de dar a resposta, esta resposta pessoal, ela exige renúncias, ela exige também sacrifícios, ela exige um novo jeito de viver. Por isso, a igreja há séculos
tem em suas dioceses, em suas ordens e congregações, o trabalho vocacional, onde o jovem que se sente chamado por Deus ao serviço sacerdotal é formado nos estudos acadêmicos, como o propedêutico, que é o primeiro ano, depois a formação de filosofia e também as ciências teológicas. Em média, 7, 8, 9 anos de estudo, não somente fazendo as graduações, mas também sendo formado espiritualmente para isso, através da oração diária no seminário, através das palestras, através das direções espirituais, também com o trabalho pastoral aos finais de semana. Então o padre, ele é trabalhado na sua totalidade, até que chega o momento em que a própria igreja local, na pessoa do bispo e dos formadores, vão entender se aquele candidato, ele é apto para o presbiterato ou não. Não é porque ele ficou lá no seminário 8, 9 anos, a igreja é obrigada a ordená-la, não. Ele precisa corresponder a tudo aquilo que a igreja pede. E quando chega às ordens sacras, que primeiro o diaconato, depois o presbiterato, aquele que entrou no seminário ouvindo o chamado de Jesus, tem a certeza de que aquele chamado de fato foi de Cristo, porque ali na ordenação é confirmado pela igreja. E é a partir disso que Jesus, o bom pastor, delega ao padre a função de apacentar o rebanho, de cuidar das ovelhas, de curar aquelas machucadas e feridas, de alimentar o rebanho, de proteger o rebanho. Por isso o carisma do padre diocesano é o carisma do bom pastor. O bom pastor que ao longo do tempo vai doando a vida pelo rebanho e ali oferece ao rebanho a melhor comida, a melhor bebida e tudo de bom que ele tem. Este é o carisma do padre diocesano, o carisma do bom pastor. Então, às vezes nós olhamos para um sacerdote e nos esquecemos que ali existe uma história, existe uma belíssima caminhada, existem esforços, renúncias, alegrias, conquistas, mas ali está alguém que deixou tudo para se oferecer a Cristo e a sua igreja. E ao sacerdote é dada a faculdade, o poder de transubstanciar o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus, como na última ceia. Ao sacerdote também é dado o poder e a faculdade da cura de almas, que significa curar as almas das pessoas, através da absolvição, do perdão de Deus, da sagrada unção. Por isso, a partir da ordenação, nós vemos o quanto Deus faz, realiza e age na vida das pessoas através de um padre. Se pudéssemos aqui contar
tantas experiências, ficaríamos por hora. Justamente porque Deus, Ele quis servir-se de homens, de seres humanos, que fizessem esta experiência de desapego, como o próprio Jesus, que deixou o paraíso e se fez homem, que não se casou para se dedicar ao reino, e usou todo o seu tempo, toda a sua energia, todos os seus dons e talentos para evangelizar. É por isso que o padre não se casa. Tem muita gente que quer casar os padres. Ô padre, por que o senhor não casa? Mas eu estou bem assim. E as pessoas querem tocar nesse assunto, mas às vezes não sabem que a vida do sacerdote é uma vida in persona Christi, na pessoa de Cristo. Cristo se fez celibatário para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quer dizer, o desapego é total. Desapegado das coisas deste mundo para agarrar-se unicamente naquilo que é de Deus. Então o presbítero, o bispo, são homens que se fazem celibatários por amor ao reino dos céus. E ao mesmo tempo é um sinal escatológico daquilo que acontecerá um dia na eternidade. Sabe que lá na eternidade ninguém vai se casar, nós seremos como os anjos. O sacerdote, já neste mundo, é um sinal escatológico. Quer dizer, já antecipa neste mundo aquilo que viveremos na eternidade. E é ao sacerdote que hoje é atribuídas homenagens por tanta dedicação, pelos momentos em que o padre, imerso na sociedade, precisa falar em nome de Deus. Portanto, o sacerdote é o homem da palavra. É dever do padre pregar a palavra de Deus. É dever do padre celebrar, presidir a Eucaristia, alimentar o povo com o maná do céu. É dever do padre também invocar a misericórdia de Deus através do ofício divino, as horas canônicas. A cada 3 horas nós estamos em oração. É dever do padre ter o cheiro de ovelha, como nos diz o Papa Francisco, vivendo com o povo, atendendo o povo, servindo o povo de Deus nas suas necessidades. Então podemos concluir que sempre na nossa vida, na vida do fiel católico, a presença do padre será constante, desde o seu nascimento, com o batismo, até o último momento da vida, quando será o sacerdote que nos preparará para o nosso encontro com Deus. Quando nós recebermos a última absolvição, a unção das mãos do Padre. Nascemos para Deus com um Padre e entraremos na eternidade pelas mãos de um Padre. Mas durante toda a nossa vida, será sempre um Padre que nos absolverá dos pecados, que nos alimentará com a Eucaristia, que curará nossas feridas, que será nosso Pai espiritual. E até mesmo depois de morto, se estivermos lá no purgatório, será um padre que celebrará a missa em sufrágio da nossa alma. Por isso, neste dia, vamos intensificar nossas orações pelos seminaristas, para que o Senhor continue chamando muitos jovens para esta missão,
para que tenhamos santos sacerdotes em nossos altares. E por que não sermos ousados dizendo: Jesus, se na minha família tem jovens, chame para o teu serviço. Não adianta a gente chamar, pedir, rezar pelos jovens do mundo inteiro. Quem sabe lá na nossa família também tem. Precisamos ser ousados. Jesus às vezes chama quem nós menos imaginamos. Rezarmos também por aqueles que estão iniciando o ministério, por aqueles que enfrentam grandes provações, por aqueles que enfrentam grandes provações, contrariedades, por aqueles que estão felizes, realizados, pelos padres que já estão idosos, enfim, são tantas as situações, sobretudo aqueles que estão doentes. Vamos pedir que São João Maria Vianney interceda por todos os padres, sobretudo aqueles que fazem parte da nossa vida e da nossa história. Por Cristo nosso Senhor. Amém.